E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Livre Software. E hoje finalmente eu vou trazer aqui o projeto do radiador, tá? Mostrando para vocês como que eu fiz o radiador caseiro agora, totalmente caseiro. E por que que eu fiz esse radiador caseiro, né? Primeira coisa que me fez montar esse radiador é a questão de espaço. Como eu fiz essa mesa gamer, que ainda não chegou meu vídeo, vocês podem ver que tem madeira aqui para colocar o gabinete e tudo em cima. Tá? Vocês podem ver que é uma madeira. Como eu fiz essa mesa gamer aqui, tá? Com o meu projeto, tudo certinho, eu precisava de um radiador que ocupasse o espaço que eu queria exatamente e que tivesse eficiência também, tá? Então eu projetei esse radiador para a minha mesa. Não é obrigado você seguir o mesmo projeto que eu. Você pode diminuir as medidas que eu vou mostrar. Você pode adaptar ao seu ambiente, ao seu gabinete. Então, não necessariamente você vai precisar seguir 100% do meu projeto, tá? Outro motivo que a maioria dos canais aí que ensinam você a fazer o water cooler caseiro não fala para você. E eu também acabei não sabendo. Durante o tempo usando esse tipo de espigão aqui, ó, que é um espigão de latão, né, um espigão dourado, esses espigões aqui, durante um tempo não tive problema nenhum, mas depois ele começou a dar ferrugem no meu sistema. Então começou a dar ferrugem. Esse foi um dos outros motivos que me levou a fazer um outro radiador. Se bem que eu poderia ter pegado os espigões inox e colocado no radiador antigo, que ele não enferruja. Mas, como eu disse, ele era desproporcional para o meu projeto e para qualquer gabinete. Eu acho que aquele radiador era desproporcional. Ele cabia 4 fãs de 80 milímetros, uma do lado do outro. Eu achava desproporcional, quadrado, né? Então, esses espigões aqui dão ferrugem, tá? Então evitem usar. Eu comprei espigões de inox, eles são um pouco mais caros, tá? R$11 cada espigão, mas eu tenho a vantagem de nunca precisar trocar, nunca dar ferrugem, não, ou seja, não vai me dar mais problema, tá? Então foi R$11 cada espigão. O que a gente vai usar de material para fazer o radiador? Em primeiro lugar, isso aqui, ó, que é o mesmo alumínio utilizado nas réguas de pedreiro que os pedreiros usam para fazer reboco, né? Para alinhar o reboco. Então isso aqui vai ser usado, ó. Isso aqui custa R$33, 3 metros. Quer dizer, eu usei para fazer meu radiador, para fazer o cable management do meu gabinete, e ainda sobrou esse pedaço aqui, mais outro pedaço. Esse aqui é o primeiro material, a régua de pedreiro, né? Você pode encontrar aí nas lojas de esquadrilha de alumínio também. Esse outro material aqui, ó, que vai ser usado para fazer as persianas. Esse daqui também se encontra em loja de esquadrilha. Esse aqui geralmente é utilizado nos boxes de banheiro, né? Então isso aqui a gente vai usar para fazer a persiana, para dissipação de calor do radiador, que vocês vão ver mais na frente. Em terceiro aqui, vocês sabem que o sinal analógico vai ser desligado. Em Belo Horizonte já foi desligado, então vai sobrar muito disso aqui, ó. Tubinho de antena VHF, tá? Isso aqui vai servir para fazer a ligação entre uma parte do radiador e outra para fazer a troca de calor, tá? Então a água vai circular aqui por dentro também. Esse aqui é o terceiro material que a gente vai usar. Super cola para fazer alguns ajustes, né? Às vezes, no caso da persiana, eu quero deixar ela inclinada, então vou utilizar a super cola para isso. Vocês vão ver no tutorial. Pode ser super bonder, pode ser qualquer tipo de super cola, beleza? A fita teflon, né? Que é a famosa veda rosca, que é para você colocar no espigão, né? Para você vedar, para não vazar, beleza? Isso vocês vão ver também. Você vai precisar de ferramenta, no mínimo de uma furadeira, né? Uma serra de arco, né, um arco de serra, ou alguma coisa que utilize uma serra bem cortante, tá? Eu não utilizei muito o arco de serra, eu utilizei a esmerilhadeira, mas isso aqui é uma ferramenta muito útil que eu utilizei durante muito tempo e ainda utilizo até hoje, que é o arco de serra. Isso aqui é muito útil. Chave de boca, né, para apertos. Isso aqui é uma lima, né, muito útil, tá? Isso aqui para você dar o acabamento no buraco do espigão, que eu vou mostrar porque eu não tinha broca, então eu fiz de uma outra forma os buracos do espigão e dei um acabamento com isso aqui para o espigão entrar apertadinho para eu fazer a rosca com
o auxílio da chave. Vocês vão ver isso aí. Então basicamente é isso. Você vai precisar também de Durepox, né, ou outra pasta epox, né. Eu recomendo a marca Durepox mesmo, que é da Loctite, é muito boa. E todo gambiarreiro eu acho que tem que ter isso aqui em casa, beleza? Então isso aqui é muito útil. Como fãs do radiador, eu utilizei esses fãs aqui da Akasa, tá? Vegas Akasa. São fãs muito legais, dão aquele visual bonito, né? Se vocês não quiserem, vocês podem usar outro tipo de fã, é óbvio. Eu não fiz um unboxing disso aqui no canal porque eu acho besteira, né? É uma coisa muito simples. E são fãs simples, esses fãs aqui custaram R$38 cada para mim. Mercado Livre aí você encontra por R$30, mas com frete vai dar uns 30 e poucos reais. Então eu preferi comprar aqui em Belo Horizonte mesmo, foi R$38. Beleza, galera? Então é basicamente isso e vamos agora ao tutorial. Beleza, galera? Então continuando aqui com o tutorial, tá? Vocês podem ver aqui que eu cortei a régua de pedreiro com 12 centímetros. Vocês vão cortar dois pedaços com 12 centímetros, tá? O furo aqui do espigão vai depender muito do espigão que você vai utilizar. Eu utilizo espigão de meia, então eu fiz um furo aqui com 2 centímetros, que é a espessura da rosca. Mas eu vou mostrar pra frente como é que faz esse furo aqui para dar a rosca certinho, beleza? Vocês podem observar aqui na figura 2 que foi cortado um pedaço de alumínio e colocado aqui dentro, tá? Um pouquinho para dentro. E na figura 3 eu já mostro cheio de Durepox. Isso aqui é para dar uma vedação legal, uma resistência legal, beleza? Vocês vão fazer esse processo de colocar um pedaço de alumínio lá dentro, outro material resistente, enchido de Durepox nos 4 lados, né? Os dois do primeiro pedaço de alumínio e os dois do segundo pedaço de alumínio. São 2 pedaços de 12 centímetros, como eu já disse, beleza? Então vocês vão fazer esse procedimento primeiro aí. Aqui já na segunda página é onde eu fiz os furos, né? Comecei os furos dos 2 pedaços, tá? Então eu mostro aqui na figura 4 como é que eu fiz. Eu marquei o centro de cada barrinha de alumínio. Marquei aqui com um prego o centro de cada furo, para que a broca não escape, né, e o furo saia perfeito. Entre um furo e outro ficou 1 centímetro de um furo e outro, como eu mostro na figura aqui, tá? Se você quiser colocar mais pedaços de alumínio, você pode também, é só calcular direitinho, mas eu preferi colocar 5 pedacinhos de tubinhos, né, que eu vou mostrar o tamanho mais para frente dos tubos. Mas eu preferi colocar 5 tubinhos só. Então eu fiz 5 furos, marquei o meio, marquei com prego. Depois eu fui com a broca mais fina, como você pode ver aqui na figura 5. E na figura 6 eu ampliei com uma broca mais grossa. Importante, essa broca não pode ser mais grossa do que os tubos. Ela tem que ser um pouco mais fina do que os tubos. Por quê? Porque na hora que eu for montar, eu quero que o tubo entre apertado, né, para que fique firme, para que eu possa utilizar o Durepox depois. Então o ideal é você furar, não passou o tubo, faz uns movimentos circulares levemente na broca ali para aumentar um pouquinho, para o tubo entrar apertado, para facilitar na hora da montagem, né, antes de você pôr o Durepox. Aqui na página 4 vocês podem observar que como que eu fiz o furo. Tá? Vocês podem ver os 2 pedaços de 12 centímetros. Um dos furos ficou na esquerda e o outro ficou na direita. Você pode fazer também os 2 na direita se você quiser, tanto faz. Eu preferi desta forma, beleza? E para fazer o furo, além de eu pegar o próprio espigão e fazer a marcação do furo aqui, com o furo no centro, né? Eu mesmo utilizei o preguinho como pulsão também, para fazer o furo, para a broca não escapar. E aqui vocês podem ver na furadeira, na figura 8, que eu tenho uma broca fina na furadeira. Então eu fui furando em volta para abrir o buraco, tá? E depois eu fiz o acabamento aqui conforme figura 9 com a lima. Lembrando que o espigão tem que entrar bem apertado. Quando você sentir que ele já pode entrar, então você vai posicionar o espigão, né? E ir forçando com a ferramenta, né? E forçando com a chave de boca para ele ir fazendo a rosca,
tá? Então é muito importante que o espigão entre bem apertado. Por isso é interessante você fazer o acabamento com a lima, porque você pode ir ajustando até que o espigão entre certinho. Aqui eu já mostro a próxima parte, que é cortar no meio a régua. Você vai pegar a régua, cortar com 42 centímetros e meio, tá? A régua inteira. Vai medir o meio dela, que é 2,5 centímetros, e cortar conforme a imagem 10 aqui, ó. Conforme a imagem 10. Eu cortei, no caso aqui eu utilizei uma esmerilhadeira para fazer o corte. Você pode utilizar o arco de serra, vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir fazer o corte lá no meio, certinho. Vai demorar, mas faz. Eu utilizei uma esmerilhadeira. Então vocês podem ver aí a régua de pedreiro cortada no meio conforme figura 11. Agora é uma parte um pouco complexa, porque vocês têm que ficar bem atento, porque se vocês fizerem de forma errada, depois vocês não vão conseguir fazer a rosca para parafusar os fãs, conforme eu vou mostrar mais na frente. Observem essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada refere-se ao outro lado, a parte de baixo da régua de pedreiro. Eu cortei só a parte de cima, 5 centímetros, a parte de cima. A parte de baixo eu deixei intacta. E do outro lado aqui eu cortei com 2,4 centímetros. Vocês podem ver lá na parte 12 que a parte de trás, que é essa parte pontilhada, está inteira, tá? Eu cortei apenas a parte de cima com 5 centímetros. Você pode ver que a parte de cima está inteira e a outra parte ficou encaixada naquela parte de 12 centímetros que a gente cortou no início. E aqui, conforme a parte 13 aqui, vocês podem ver que eu cortei apenas um pedacinho, tá, para encaixar o espigão, porque se você não cortar, você não consegue. Se você cortar igual a parte de cima, depois você não vai conseguir fazer parafusar os fãs. E os tubos aqui, vocês podem ver que eu cortei com 35 centímetros. Esses aqui são os tubinhos, tá vendo? Essa parte aqui, ó. São os tubinhos, eu cortei com 35 centímetros cada tubinho, para eles encaixarem. Essa parte 12 e 13 aqui, eu não tinha colocado nenhum Durepox ainda, tá vendo? Eu fiz apenas os encaixes para ver se estava tudo certinho. Você pode ver na parte 12 da esquerda tá inteiro, a parte de cima. E na parte 13 direita, que eu não tenho nenhuma marcação, também tá inteiro. Apenas as partes dos espigões que cortei um pedacinho para encaixar. E o outro lado eu cortei também com 5 centímetros, tá? Então, do lado do espigão, que vai ficar o espigão, você corta com 2,5 e atrás você corta 5 centímetros, deixando também uma parte inteira aqui para encaixar. Vocês vão entender melhor mais para frente, mas eu creio que tá bem explicado. Aqui vocês já podem ver a parte que eu comecei a montagem. Eu encaixei os tubos nas duas partes de 12 centímetros, tá? Encaixei e fui passando o Durepox em volta sem dó. Pode passar sem dó. Passa uma camadinha fina, beleza? Depois passem outra por cima, sem dó. Vocês podem ver aqui, conforme 14 e 15. Na 16 aqui, eu já tinha colocado esse primeiro Durepox, só que eu não tinha colocado os Durepox do lado, nas partes laterais. Então eu fiz uma pré-montagem aqui só para ver se estava legal, para começar a passar Durepox aqui em volta, conforme figura 17. Vocês podem ver que tem Durepox colado aqui, ó. Vocês vão pôr uma camadinha de Durepox e colar a parte lateral, beleza? Vocês podem ver aqui a figura 18, que eu utilizei o arco de serra apenas para fazer as medidas do parafuso. Eu parafusei, né, e cortei para fazer os parafusos certinhos, para depois eu poder parafusar ela aqui nos fãs, aqui no radiador, que eu vou mostrar para frente aí. Aqui vocês podem ver que eu já colei a persiana aqui na 19, mas não colhem agora. Isso aqui foi o primeiro radiador que eu fiz que deu errado, e eu vou explicar por que mais tarde. Então aqui eu mostro a parte que dá certo, que é a parte de você passar o veda-rosca sem dó também, a parte 20 parafusando. A parte 21 foi a parte de testes que eu fiz para ver se não estava vazando. Vocês podem ver, deixa eu dar uma ampliada, tentar ampliar aqui um pouquinho. Aqui, ó.
na 21, vocês podem ver como foi feita a cola, né? Eu colei tudo bonitinho em volta aqui, ó. Tá? Coloquei a mangueira de jardim e coloquei água com força para ver se não estava vazando. E realmente não vazou, então passou no teste. Aí eu fui para a próxima etapa. Vocês podem ver que nem tinha as persianas ainda, porque eu fiz primeiro o teste de vazamento, tá? Na 20 e 21. Aqui na 22 eu já comecei a fazer a furação para colocar o parafuso. O que que eu fiz? Posicionei, né, o fan em cima, na posição certa, tá? Apenas marquei com a furadeira, tá vendo os buracos conforme figura 22, você pode ver que está marcado. Atenção para a figura 23, vocês podem ver que 2 buracos ficam em cima exatamente da onde fica cheio d'água. Então, muito cuidado, vão pulsando a furadeira para fazer um furinho e não atravessar, não pode. Esse aqui não pode, tá? Tem que ficar vazado apenas para os parafusos pegarem, beleza? A broca tem que ser na largura do parafuso para você fazer a rosca, tá? A rosca você faz com o próprio parafuso, né? E o fan, tá ok? Então detalhe, os outros vocês não precisam se preocupar, porque eu fiz as medidas e aqui atrás desse espaço aqui não fica nenhum tubinho, então não precisa se preocupar. Vocês podem atravessar mesmo tranquilo, beleza? Posicionando e furando, fazendo as marcações e furando, e depois você vai com a chave e põe lá para ver se deu tudo certo. Vocês podem ver que o projeto eu nem utilizei os fãs RGB, eu utilizei outros fãs que eu restaurei, desmontei eles, pintei tudo, que está hoje em dia, esses fãs estão dentro da minha máquina, né, dentro da mesa. Aqui as pastas das persianas, você tem que fazer uma persiana conforme a imagem 29 que caiba, tá? A primeira aqui você vai fazer invertida para esconder as soldas que você fez com a Durepox, né? E o resto você vai posicionando e colando com cola super aí. Então vocês vão fazer conforme a imagem 28 aqui. Eu não fiz medidas, mas vocês podem fazer conforme encaixe certinho lá. Eu cortei, como vocês podem ver, o alumínio no meio. Qual a intenção de cortar no meio? Vai ficar um ressaltozinho aqui, tá? E esse ressalto vai encostar nos tubos atrás. Conforme você vai posicionando a persiana, você coloca ela conforme encoste nos tubos atrás. E isso vai ajudar a dissipar um calor de um lado para o outro e entre os tubos, tá? Então a intenção é essa. E aqui vocês podem ver eu colocando uma após a outra até finalizar e chegar ao ponto de pintura, né? Aqui vocês já podem ver na 34 funcionando dentro do gabinete. Galera, eu deixei um ambiente um pouco mais escuro para que vocês possam ver atrás do gabinete ali o efeito que aquelas persianas deram, né? Ficou bem interessante, fica um efeito realmente muito interessante, principalmente à noite, né? Por isso que eu deixei um ambiente um pouco mais escuro, tá? Vocês vão gastar em média aí para fazer esse radiador 56, 57 reais, tá? Porque no meu caso eu gastei isso porque eu tive que comprar as partes de alumínio. Mas se você conhece alguém aí que mexe com esquadria de alumínio, você às vezes nem vai pagar, então não vai gastar, né, com isso. Os espigões ficam em torno de 11 reais, como eu falei no início do vídeo, tá ok? As temperaturas estão ótimas. Se eu estou postando este vídeo para vocês é porque está funcionando perfeitamente o meu sistema aqui em casa, tá ok? Jamais eu colocaria alguma coisa para vocês que não funcionasse. Sei que pouca gente eu acho que vai ter coragem de fazer um projeto como esse, mas é uma ideia interessante. Não existe outro vídeo no YouTube que ensine como você fazer um radiador do zero, tá? Então eu sou o primeiro, né? Vocês podem ver aí outros tutoriais de radiadores aí que eles fazem, mas nenhum é do zero. Então o meu sistema de water cooler está praticamente 100% caseiro. Ele só não é 100% por causa do bloco que eu comprei na China, né? Então o bloco não é caseiro, apenas por isso. Tá ok? O radiador 1 não deu certo. Por quê? Porque eu passei a lixa. E porque também eu tinha colocado os espigões do lado contrário ao dos fãs. Então vocês podem ver lá que algumas figuras eu utilizei do radiador 1 e que os furos não estão do mesmo lado dos fãs. Mas no radiador 2 eu coloquei os furos do mesmo lado dos fãs e não passei lixa.
o que me garantiu que não vazasse. Não vaza, não está vazando, está perfeito. Então não passem lixa. Usem os dedos úmidos com água e vá acabando o Durepox com os dedos mesmo, não lixem, tá? Porque senão vocês vão perder o seu radiador e depois vocês não conseguem mais vedar. Eu tentei fazer o possível para vedar o outro, não vedou, tive que jogar ele fora e eu perdi aí um bom pedaço do alumínio que eu tinha comprado. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu mostrei aí como que eu desembolei, como é que eu fiz, tá? Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar o link para download do PDF que eu mostrei no vídeo, então vocês podem ver com mais calma, podem ampliar as partes que vocês não entenderam, podem visualizar melhor. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal para o canal continuar crescendo e trazendo coisas novas para vocês, beleza? Até a próxima!